Salve, salve, meu guerreiro! Estamos chegando para mais uma aula 2 da semana CESP, resolução de questões. Vamos derrubar essa banca. Professora Verônica Mariano, nosso cantinho Liga da Gramática, eu, você e eu, com marretada, com machadada, com paulada, com pancada na banca CESP, para a gente gabaritar a nossa prova. Algumas questões vocês vão ver que não são fáceis de a gente identificar, porque a banca ela é contraditória em relação à doutrina que ela segue, à gramática que ela segue, se é clássica ou contemporânea. Mas até lá, vamos fazer aqui. Hoje nós teremos conjunções. Lembra que ontem eu falei, ai, não lembro o que é. É conjunção, crase e reescrita, tá bom? Vamos lá então. Ai, deixa eu falar. Hoje está frio, minha gente. Ó, esse cantinho aqui. Cadê? Aqui. Esse montinho cor-de-rosa aqui é a Maria dormindo porque hoje está frio. E aí as pessoas falam assim. Sempre mandam no meu Instagram. Ai, prof, você é bonita. Ai, prof, vem me ver na minha casa. Deixa eu só. Tô em casa, né, gente? Então eu posso me expor. Olha aqui. Que meia mais linda. Hoje tá frio, gente. Tô de pantufa. Está frio hoje. Mas tá de camiseta, sim, mas é porque eu tô gravando. Aí as luzes ficam aqui, então fica um pouquinho mais quente. Mas o pé, como tá longe da luz, tá só o gelo. E os meninos estão todos deitados. Não dá nem pra ver um pedaço da Maria, só tem uma bola de coberta ali. Vamos lá? Porque o assunto não é a Maria, o assunto não é frio, o assunto é banca CESP. Vamos lá, a expressão sob nova ótica. Quando não precisar voltar pro texto, vocês já sabem que a gente não volta, né? Sob nova ótica, poderia ser substituído por outra perspectiva. Então, ótica e perspectiva, dentro deste contexto, são sinônimos. Ótica vem de visão, vem de óculos, né? Vem desse sentido. No entanto, dentro desse contexto de visão, de ter uma ideia diferente, ele faz parte do sinônimo perspectiva. O que é que a banca... E a gente precisa ficar atento. Lembra que na aula passada, que ontem eu falei para vocês, que existe, a banca vai falar, tem mudança gramatical, gramática, tem mudança de sentido, tem mudança de coerência, ou causa um erro coerente, ou coesão. E que são 4 coisas diferentes. Pois é, aqui a gente consegue observar bem isso. A banca te perguntou apenas o quê? Se eu tenho algum erro ou mudança, coerência e ortografia. Se eu trocar ótica por perspectiva. Não, nada mudou. Porque já falei para você que o sentido de ótica e perspectiva são a mesma coisa. No entanto, se a banca perguntasse para você, tem mudança de sentido? Teria. Por quê? Nova é algo que foi inovado, que nasceu de novo, que surgiu, né? Novo. Agora, outro, ele pode ser velho, só é diferente daquele que está presente. Então, trocar uma coisa por outra, não importa se é velho ou é nova. Então teria mudança de sentido. Mas como a banca não te perguntou, muita gente errou essa questão por isso. Então fique atento ao comando da questão. Beleza? Próxima questão. Deixa eu ir limpando aqui para não ficar pesado. Deixa por enquanto. Próxima questão. Estariam mantidos a correção gramatical e a coerência das ideias do texto caso o segmento: a Petrobras demonstra compromisso com a sustentabilidade por meio do desenvolvimento de estratégias. Fosse assim reescrito: o compromisso da Petrobras com a sustentabilidade é demonstrado por meio do desenvolvimento de estratégias. Essa questão está certa pelo seguinte sentido: é uma voz ativa que foi para a voz passiva. Então eu tinha aqui, ó, eu vou abreviar, tá, o termo. A Petrobras demonstra, ó, meu verbo, compromisso por meio do desenvolvimento. Ela só vai inverter a ordem. Então ela colocou o compromisso da Petrobras é posse. Então o compromisso de quem? Da Petrobras.
A Petrobras demonstra compromisso, é a posse. Então, eu só inverti a ordem. E aí, eu pego o verbo ser mais particípio, demonstra. Eu tenho aqui voz ativa. E a voz passiva é demonstrado por meio do desenvolvimento. Só inverteu aí de voz passiva para ativa. Vamos só relembrar como é que a gente faz isso? Vou pegar um exemplo mais simplesinho. A imobiliária vendeu a casa. Olha aqui, o meu verbo está simples, ele está sozinho. Então, eu tenho um verbo aqui na voz ativa. Por que é ativa? Porque é alguém praticando a ação e não sofrendo a ação. Ele pratica a ação. Então, aqui, ó, ele está praticando a ação. E aí, eu vou inverter e vou colocar a casa, verbo ser mais particípio. Ó, foi vendida. Transformei um verbo em dois. Vendida. Então, eu transformo um verbo em dois. E aí, eu coloco meu agente da passiva pela imobiliária. E foi isso que a banca fez aqui em cima. Olha, verbo ser mais particípio. E aqui antes era só o verbo na voz ativa. Então, a imobiliária praticando a ação, demonstra o compromisso. Agora, o compromisso é demonstrado. Por quem? Pelo desenvolvimento, por meio do desenvolvimento. Então, ele só inverteu. Então, sim, está correto, tá? 3. No início, essa daqui, gente, se você errar, pelo amor de Deus, é aquela que é para não zerar. No início do terceiro parágrafo, alguém que acompanhasse. Então, eu tenho aqui, ó, alguém. Eu tenho um sujeito. É um sujeito. É um sujeito simples que apresenta uma ideia de indeterminação, porque eu não sei quem é esse sujeito. Mas não é um sujeito indeterminado. É um sujeito simples, alguém. Que acompanhasse. Quem acompanhasse? Alguém. Então, este sujeito simples que apresenta uma ideia de indeterminação vai ser substituído por caso. Caso pode ser um sujeito? Caso não é sujeito, caso é condição. Então, eu estou substituindo um sujeito por uma condição. Tá certo isso? Claro que não. Então, posso fazer isso? Não. Não posso fazer isso. Tá? Vai mudar toda a estrutura e eu não consigo manter esta questão. Beleza? Próxima. Essa daqui parece certa, mas quando você analisa, você observa que não. Olha só, no final do último parágrafo, o trecho não se choque poderia ser substituído por não seja chocada. Dá a impressão que tá certo. Vamos pegar um pedacinho aqui. Olha só. Não se choque com as normas constitucionais. Quem não se choque? Então, vamos reescrever aqui, ó. A atuação não se choque com a Constituição. Vou resumir, tá? Com a Constituição. Beleza? Então, qual é a ideia? Este ser é um pronome reflexivo. A atuação não choque a si mesma, não choque ela mesma com a Constituição. Então, eu não posso chocar a atuação com a Constituição. Pronome reflexivo. Quando eu faço a mudança, a atuação não seja chocada com a Constituição Federal. Note que aqui eu tenho uma mudança de sentido, porque já não é mais reflexivo. Alguém vai pegar a atuação e vai chocar. Então, aqui eu tenho uma ideia de apassivador. Alguém vai fazer uma ação para alguém. Então, ele passou a ser paciente da ação. Como se eu fosse dizer assim: eu vou pegar a atuação para que não seja chocada
com a Constituição. Não quero que ela seja chocada. Então, alguém vai bater, tá? Então, eu tenho uma mudança de sentido aqui. Um é pronome apassivador, uma eu tenho uma ideia apassivadora e o outro, olha, verbo ser mais particípio. Então, eu transformei isso aqui em apassivador. E aqui eu tenho um pronome reflexivo. Se você ficar na dúvida, faça a substituição que eu sempre ensino. Para saber se é reflexivo, coloque o termo a si mesmo ou mesma. Se der certo, é porque é apassivador. A atuação não choque a si mesma com a Constituição. Não é essa a ideia? Então ele é reflexivo e embaixo apassivador. Então tá certo? Não. Deixa eu ver se é certo mesmo. Mantém a correção? Não, não mantém. Tem que olhar, porque às vezes ele está dizendo que causa prejuízo, daí seria certo. Eu tenho mania de não olhar. Aqui, estariam mantidos os sentidos e a correção do segundo período do último parágrafo, caso o segmento vai de par com fosse substituído por segue para par. Olha, não preciso nem voltar, nem saber o sentido, se de par vai dar com para par, não preciso olhar nada, porque termos repetidos, cara a cara, coroa a coroa, sei lá mais o quê, nada deles tem crase. Palavras repetidas não tem crase. Por quê? Porque para ter crase seria um paralelismo. Se fosse a para par, teria. Mas como não é assim, eu só tenho um aqui, ele não vai caber a crase, tá? Então, para par não tem crase. Por isso está errado. Eu nem preciso sofrer observando o sentido. 6. Não haveria prejuízo, então não haveria prejuízo, a professora tem mania de não prestar atenção nisso. Quando eu estou fazendo as minhas, né? As minhas aulas para vocês, tem que prestar atenção. Não haveria prejuízo da coesão e coerência. Coesão é cola, conectivo. Coerência é lógica. Textual, caso trecho, sem qualquer instrumento legal de abrangência nacional que guiasse sua efetivação. Deixa eu apagar que essa aqui é bem legal. No primeiro período fosse assim reescrito, sem que qualquer instrumento legal de abrangência nacional guiasse sua efetivação. Observe que eu só troquei o lugar do que. Sem que qualquer instrumento guiasse. Eu só troquei o que de lugar, não tenho mudança de sentido. Este que ele está agindo aqui como uma partícula expletiva, ela pode ou não ser retirada. No entanto, ela deve fazer parte em algum local da estrutura, porque o meu que está aqui fazendo meu subjuntivo do verbo, que guiasse. Então, por isso que este que deve estar presente aqui. No entanto, ele pode mudar de lugar, sem problema nenhum. Tá? Então, corretinho. Ficou bem bonitinha a estrutura. 7. Eu adoro esse tipo de questão, tá? Isso aqui cai muito, muito na banca CESP, com muita frequência, então fique atento. Olha só, no último período do primeiro parágrafo, a substituição de a titulação por da titulação não prejudicaria a correção gramatical. Então, gramática, ok. Mas alteraria a análise sintática desse negócio. Então, a sintaxe muda. Vamos ver? Onde é último período do primeiro parágrafo. Está até marcado já. Então, vamos lá. O decreto também estabeleceu a necessidade, quem estabelece a. Beleza? Então, estabeleceu a necessidade. Está ligado com esse termo aqui. Estabeleceu a necessidade. Presta atenção nisso. Necessidade, quem tem necessidade de. Então, necessidade, agora eu vou fazer essa ligação aqui. Necessidade, vou colocar redondinho. Necessidade de desapropriação das áreas
reivindicadas por particulares, bem como a titulação coletiva. Então, bem como a titulação está ligada a quem? Estabeleceu a titulação. Se eu coloquei a titulação, ele está estabeleceu a titulação. Agora, se eu colocar da titulação, eu vou para necessidade da titulação. Eu vou ter uma relação diferente. Tenho erro gramatical? Nenhum. Estabeleceu a necessidade de desapropriação e necessidade da titulação. Esse bem como, ele está substituindo um e está substituindo, a minha conexão, é o meu termo coesivo, por isso que é importante a gente saber de conjunção. Então, este bem como, ele é a mesma coisa que um e, mais o trechinho que ele está ligado. Então, e necessidade ou e estabeleceu. Estabeleceu. Não cabe aqui. Ó. Ou e estabeleceu. Então, este bem como faz essa ligação. Então, vamos ler de novo. O decreto também estabeleceu a necessidade de desaprovação e a necessidade de titulação. É isso que o texto está dizendo. Se eu coloco um da, vai ficar estabeleceu a necessidade de desapropriação e necessidade da titulação. Tá vendo? Então, eu mudo a relação sintática. Por isso, fique muito atento que isso acontece com frequência. Isso aqui, gente, é análise sintática, não tem jeito, tá? Então, o que ela diria? Que altera. Sim, está certinho. Não tem erro gramatical, mas altera. Fique ligado. 8. Conjunção, gente. Conjunção, conjunção, conjunção. Assista no meu canal aí, ó. Digite de conjunção que vai aparecer muita aula. Assista todas as aulas de conjunção. Tá vendo como cai? Cai em mais de uma prova, cai mais de uma questão por prova. Para Suelaine Carneiro, a palavra para Suelaine Carneiro, a palavra para poderia ser substituída por segundo, sem prejuízo dos sentidos e da correção gramatical. Para pode ser uma ideia de conformidade. Ou pode ser também finalidade, quando ele pode ser substituído por afim. Neste caso aqui, ele é conformidade. Para Suelaine, há um consenso, vamos resumir, tá? Ó, para Suelaine, coordenadora da educação, organização não sei o quê, para ela, há um consenso, tá? Então, essa é a ideia. O que ela está dizendo? Segundo ela, há um consenso. Conforme ela, há um consenso. Então, nada mudou, está certinho, por isso que é muito importante você estudar conjunção. Ixi, tem 8 aqui. 9. Conjunção de novo. Ai, meu Deus, travou aqui. Foi. Voltou? Calma. Cadê? Vocês estão aí ainda? Oi, 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 oi. Ai, meu pai. Travou tudo aqui. Oi. Ah. Calma que vai dar certo, minha gente. Voltou, né? Voltou. Olá! Tem que dar certo, cacete. Vamos lá. Pronto. Aqui. Olha só, então mais uma de conjunção. Tá travando Tá travando a aula, não tá? A correção gramatical e o sentido seriam mantidos caso a expressão por essa razão, no início do segundo parágrafo fosse substituído. Razão, gente, eu posso trocar por esse motivo, por essa causa, devido a isso. São ideias que eu posso trocar e vai ser aqui uma ideia causal, tá? Então, por essa razão, nem sei onde é que tá, mas a gente já sabe que pode ser isso. Por isso é conclusivo. Por isso não é causal, então não cabe ele, tá?
Diante disso, também não. Devido a isso. Ó, já tinha até colocado. Apesar disso é concessivo. É o mesmo que embora, tá? Embora aconteça isso, apesar disso, tá? Então, não cabe. Fique ligado aí a essas conjunções. Decore as famílias das conjunções. 10. Mais conjunção. Entende-se do penúltimo parágrafo que o segundo período expressa em relação ao primeiro uma ideia de. Nossa, essa daqui, você vê, último parágrafo, segundo período, meu Deus, que caralho, já dá um nó na cabeça. Calma, pensa, faça o que eu fiz aqui, ó, sublinhei, e aí você faz a análise. O que ele está querendo dizer? Olha, neste parágrafo, oh meu Deus, neste parágrafo, o segundo período, que é este, expressa uma ideia do que em relação a este, que é o primeiro. Então, vamos analisar. Pois choveu. Chuva. Pois choveu, tem uma ideia de causa. Não é um acontecimento? Então, é um acontecimento. Choveu, uma ideia de causa. Alguma coisa foi causada, um motivo. Pois choveu, o que aconteceu? Qual foi a consequência? Quem vem primeiro, a chuva ou a enchente? Vem primeiro a chuva e depois a enchente. Então, aqui é uma causa e isso aqui é uma consequência. Então, o segundo período, que é este aqui, é o período 2, em relação ao primeiro, ele é uma consequência, tá? Chuva, uma causa. Encher o rio, uma consequência da chuva. Beleza? Foi. 11. No segundo período do quinto parágrafo, a conjunção pois introduz uma ideia de conclusão. O pois, antes de qualquer coisa, para que ele seja conclusivo, ele vai ser entre vírgulas e antes dele vou e antes dele tem de ter necessariamente um verbo. Então, antes dele necessariamente um verbo e ele deve estar entre vírgulas. Esta é a regra do pois conclusivo. Fora isso, ele não vai ser conclusivo. Vamos analisar então. Pode ser conclusivo? Ele está nesse formato? Casa. Primeiro, ele está entre vírgulas? Não, já morreu aí. Casa é um verbo? Não é. Então, já não é conclusivo. Tá? E o que ele é? Vamos analisar? Vamos aprender a analisar? Então, vamos ver. Separa sempre na conjunção, corta na conjunção e analisa. Pois vive em uma casa pequena. Opa! Viver em uma casa pequena parece um cenário. Esse cenário talvez seja um motivo, seja uma relação, um acontecimento. Vamos pensar. Pode ser uma causa. Vamos ver o que vem antes. A pessoa já estava vulnerável, sem a possibilidade de realizar um isolamento. Então, ela está vulnerável e não pode fazer um isolamento. Então, isso é uma ação, certo? Por que eu não posso fazer um isolamento? Eu não preciso de uma causa? Eu não posso fazer um isolamento porque eu tenho uma casa pequena. Então, aqui, ó, uma causa, e isso aqui, não conseguir fazer o isolamento, é uma consequência. Tá? Então, quem vem primeiro? Viver em uma casa pequena. Quem vem depois? Não poder sair de casa e estar numa condição que não pode fazer por causa do isolamento, e minha casa é muito pequena. Então, causa e consequência, tá? O negócio ficou pipocando, mas acabou que deu certo. Então, vamos lá. 12. Essa aqui que é aquela questãozinha que eu falei que é um pouco mais difícil, que são duas questões que têm um gabarito um pouco diferente, mas a regra é a mesma. Então, vamos lá. Eu vi alguns... Ai, esse meu gato, Chorão, que é esse aqui, dá um trabalho, gente. Vocês estão estudando limiar? Ele tem aquele limiado. Chorão! Para, meu filho! Gente, ele é terrível. Não sei como que os vizinhos não me mandam embora do prédio. Aqui, ó. Vem, filho.
Vem dar oi para as pessoas. Vem. Por favor. Para de miar. Me deixa trabalhar. Tá escutando? Me deixa trabalhar? Por favor? Não? Por que não? Gente, ele é muito... Deus, ele é muito chato. É muito amor pra gente não jogar pela janela. Então, vamos lá. De volta para a questão. Olha, no trecho, a compreensão e a resolução de tarefas, a supressão do sinal indicativo de crase no vocábulo a em duas ocorrências resultaria em incorreção. Eu vi alguns professores dando essa explicação, não bateu. Eu acho que talvez o professor não se atentou, porque é normal, tá, gente? O professor é ruim. Não é, não. É porque é tanta regra, tanta coisa, que chega uma hora que às vezes dá uma bugada. Mas olha só, qual é a relação dessa questão? E vocês vão ver que tem mais uma questão igual, com um gabarito um pouco diferente, mas a ideia é a mesma. Olha só, aqui nós temos algo chamado paralelismo. O que é paralelismo? Um padrão para quando eu tenho enumerações. Eu vou ter paralelismo é porque as coisas estão ao lado uma da outra. Para, gato! As coisas estão ao lado uma da outra, paralelas. E qual é o padrão para coisas paralelas? Que é a enumeração. Gente, eu vou morrer com esse gato miando. Me dá um nervoso. Olha só. Aí eu tenho aqui. Eu vou mostrar para você onde está a enumeração. Qual é a enumeração? Olha. Diz respeito, se diz respeito, diz respeito a uma coisa. Compreensão e diz respeito à resolução. Então, a minha enumeração está aqui, ó. Um núcleo, dois núcleos. Enumeração. Estou enumerando aquilo que eu digo a respeito. Beleza? Qual é a minha regra para quando eu tenho um paralelismo? E o meu paralelismo vai ter a necessidade de ter artigo ou não. Vou dar um exemplo simples e depois desse exemplo simples a gente evolui para a crase, beleza? Olha, fui ao mercado e comprei. 2 pontos, vou enumerar o que eu comprei. Arroz, eu sempre uso esse exemplo quem me acompanha. Feijão e carne, certo? Não estou enumerando, não estou deixando paralelo um ao lado do outro termos que eu fui no mercado e comprei, fui ao mercado e comprei. Ótimo. Qual é a regra? A regra me diz assim: se você está enumerando e há necessidade de colocar um artigo, se você utilizar o artigo no primeiro, você é obrigado a utilizar artigo em todos. No entanto, se eu não utilizar no primeiro, eu não posso utilizar em nenhum. O princípio da economicidade dos termos. Tem que tomar, eu tô devendo essa água aqui ainda. O princípio da economicidade dos termos diz o seguinte: o ideal é não utilizar, porque fica pesado, é a economicidade dos termos. Mas, se você utilizar no primeiro, tem de utilizar em todos, certo? Certo. Por que que eu mostrei isso? Porque na hora da crase ele vai ter alteração. Veja só. Refiro-me. Quem refere-se a alguma coisa. Então, refiro-me a arroz, feijão e carne, certo? Certo. Qual é a regra que a banca CESP costuma seguir? Não vou entrar na outra regra, que tem uma regra que é da gramática contemporânea, Celso Cunha, Lina Sintra, Bechara, que tem outra visão disso. Mas a regra da gramática clássica que a banca CESP tem seguido é: se eu utilizar no primeiro, eu tenho que utilizar em todos. Se eu não utilizo no primeiro, não utilizo em nenhum. E, no entanto, a preposição não é obrigada a seguir. A preposição só vai, olha só, refiro-me a arroz. Tem aqui crase, tem artigo em algum? Não. Arroz tem artigo masculino, o. Feijão tem artigo masculino, o.
Ele está presente aqui? Não está. Mas se eu quiser colocar, o que acontece? Eu posso pôr só no primeiro? Não. Então vai ficar, refiro-me ao arroz. E o que eu faço com a preposição? Neste caso, a preposição vai junto. Vamos retomar para você entender bem. Veja, aqui eu só tenho a preposição. A preposição não seguiu, certo? Não seguiu a preposição. Ela está somente no primeiro termo. E esta é a regra. Não sou obrigada a colocar preposição em todos. Mas se eu inventar de colocar o artigo, aí a preposição vai ter que ser obrigada a seguir também. Então, ao feijão e à carne. Aí a minha preposição seguiu. Foi em todos eles. Ó, a carne. Beleza? Beleza. Então vamos analisar agora a questão. Eu sei que ficou meio longo, mas é importante a gente entender essa regra, tá? Porque tem muita questão igual. Vocês vão sofrer um pouco no começo até pegar e identificar quando pode e quando não pode, tá? Mas depois que pega a manha, vai embora. No trecho a compreensão e a resolução, note, tem crase. Então, se tem crase, o que eu fiz? Eu coloquei a minha preposição mais o meu artigo. Quem é obrigado a estar aqui? O artigo. Se eu tirar o artigo, a preposição não é mais necessária, certo? Certo. Então, tá aqui, ó. Diz respeito, vou reescrever aqui, tá? Diz respeito à compreensão e à resolução, certo? De tarefas. Quem é que eu tenho aqui? Os dois termos, artigo e preposição. Não nessa ordem, né? Porque é preposição primeiro. Beleza. Aí a banca te diz assim, olha só, meu caro aluno, se eu suprimir a crase, está certo? Não. Por que não está certo? Porque vai ficar assim, ó, diz respeito à compreensão e resolução. Porque a preposição sozinha não é obrigada a seguir. Não é obrigada a seguir. Existe, banca FGV, por exemplo, diria que é obrigada a seguir a preposição também, mas não é não, tá? A banca CESP não é obrigada. Então, tem incorreção? Tem, porque se eu tirar a minha crase, eu tenho que tirar também esse termo. E aí, como é que é a ordem correta? Diz respeito à compreensão e resolução. Coloquei aqui. Aí vem para cá e põe os dois também. Entenderam? Espero que sim. Então, está errado, porque... Opa, está certo, por quê? Causa incorreção, porque eu tenho que tirar esse termo aqui, se eu tirar o meu artigo. O formato todo dele está errado. Beleza? 13. No quarto parágrafo, a expressão mas não apenas isso estabelece causa e consequência. Desde quando mas é causa e consequência? Mas é adversidade, é oposição. Não preciso nem voltar para saber disso. Beleza? 14. De novo a questão que eu te falei. Olha como cai, já é outra prova, mas também no mesmo ano, 2023. Então cai com frequência, eu tenho que entender a relação paralelismo e artigo. Qual é a regra? Preposição fica só no primeiro, mas eu inventei, quero colocar o meu artigo. Aí eu vou ter que sair colocando o crase e o artigo dos dois lados, tá? Então vamos analisar de novo. As ações visem, quem visa, visa a alguma coisa. Visem a preposição. Redução processual e simplificação. Reescrevam que você entende. Olha só, e simplificação. Então, se eu quiser tirar a crase, esse vai ser o formato. Visem a redação e simplificação.
dos procedimentos judiciais, o uso do sinal indicativo de crase nas duas ocorrências é facultativo, certo? Ele é facultativo. Por quê? Se eu quiser utilizar a crase, eu venho aqui e coloco o artigo. Se eu não quiser, eu tiro o artigo e faço um novo formato. Ele vai ser facultativo. Beleza? Só que aqui, ó, por que eu falei para vocês que acaba sendo um pouco difícil de visualizar? Porque aí eu não teria que reescrever tirando também? Porque aí, se eu só tirar o uso da crase, houve um erro aqui. O azinho não deveria estar. Então, acaba se tornando uma questão bem difícil, muito fina da gente enxergar lá na banca CESP, tá? Porque é facultativo? É, desde que eu tire toda a estrutura. O A também deveria estar fora. O que eu faria nesse tipo de questão? Eu deixaria em branco. Eu deixaria em branco. Por quê? Se a gente levar ao pé da letra com a questão anterior que eu mostrei para vocês, ela estaria errada. Porque é facultativo se eu reescrever, tá? Mas como é aquela, né? A banca CESP, quando ela vem meio incompleta, ela está certa. Mas enfim, eu não arriscaria, eu deixaria em branco. Eu deixaria em branco, beleza. 15. No segundo período do primeiro parágrafo, eu nem vou ler o texto, apesar de eu ter colocado aí, a locução conjuntiva à medida que denota proporcionalidade, certo? Se eu decorei que à medida que é proporcional, eu já sei que ela está certa. Simples assim, sem segredo nenhum. Decore as conjunções que você mata uma questão dessa com menos de 30 segundos. Beleza? Pronto, minha gente, finalizamos. Eu sei que essa questãozinha aí de paralelismo foi um pouco difícil. Vou tentar fazer uma bateria com muitas questões sobre isso, para ver se a gente pega bem a manha da banca. Mas, a priori, eu deixaria em branco, porque ela fica muito ambígua entre os gabaritos que a banca dá. Beleza? Amanhã a gente volta com mais Semana Banca CESP. Super beijo, até lá!